Pai do Senhor, para os irmãos, o presbítero Deon falando. Nesse momento eu quero trazer uma palavra para o coração dos irmãos sobre o tema por que temos que pregar o Evangelho. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos pregadores que estão desanimados, de alguma forma, por algum motivo, de estar pregando a palavra de Deus. E o nosso intento nesse momento é de poder incentivá-los a poder pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma tarefa muito importante que o Senhor Jesus Cristo designou para a sua igreja. Então, nesse momento eu quero falar acerca do tema por que temos que pregar o Evangelho. Então quero passar para vocês alguns motivos pelos quais nós temos que pregar o Evangelho. Antes de falar os motivos de nós ter que pregar o Evangelho, eu quero destacar aqui em primeira mão o que é o Evangelho. Então vamos ver, através da Bíblia, o que a palavra de Deus fala que é o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Veja que o apóstolo Paulo está falando aqui que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, nós temos que acreditar nele, que ele é suficiente para salvar as pessoas. Não precisa de ajuda de mais alguém aumentar alguma coisa do Evangelho ou diminuir. Porque o apóstolo João falou lá em Apocalipse, e quem aumentar as palavras da profecia desse livro, Deus aumentaria as lepras, né, que tem nesse livro, as maldições que tem nesse livro para essa pessoa. E quem diminuir, Deus tiraria parte da árvore da vida. João falou lá em Apocalipse. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: Deus não precisa de ajuda de mais nada para poder salvar as pessoas. O Evangelho é suficiente. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm tentado aumentar alguma coisa da revelação da palavra de Deus ou então diminuir. Todos esses dois estão fazendo algo errado, e não é para fazer isso. Se o Evangelho não for suficiente para salvar a pessoa, ele não é o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é o Evangelho de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: bem-aventurado os pés daqueles que levam boas novas. Então o Evangelho, ele é as boas novas de Deus. É Deus falando para o ser humano: você não precisa ir para o inferno. Né? Você tem esperança para a sua vida. O Evangelho é uma mensagem de esperança para as pessoas que estão, né, no pecado, que estão sofrendo de doenças, de alguma enfermidade, que estão na miséria total, que estão em leito de hospitais com doenças terminais. Então o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança para as pessoas que estão desesperançadas. Então Paulo diz quão feliz os pés daqueles que anunciam boas coisas. A palavra Evangelho significa boas notícias. Então é Deus falando para o ser humano: você não precisa ir para o inferno. Eu providenciei uma forma de você não ir para o inferno, que é através do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de esperança para a humanidade.
Mateus capítulo 13, Jesus conta sete parábolas para, é, para poder explicar o que é o reino de Deus, o que é o evangelho. Então, Jesus, no evangelho de Mateus, ele conta a parábola do semeador, depois Jesus conta a parábola do joio e do trigo, depois Jesus conta a parábola do grão de mostarda, depois Jesus conta a parábola do fermento, depois Jesus conta a parábola do tesouro escondido, da pérola perdida e da rede, para poder explicar o que é o reino de Deus, ou seja, o que é o evangelho. Dessas 7 parábolas, quando Jesus fala essas 7 parábolas, ele está ensinando para nós como que funciona, como é o reino de Deus. Mas dessas 7 parábolas eu quero pegar aqui a última, que Jesus Cristo disse, que o evangelho é como uma rede. Então você sabe que quem usa a rede são os pescadores. Então quando você lança a rede, né, nós temos a figura que Jesus quer usar aqui, falando que o evangelho é como uma rede, que a rede ele pega os peixes, mas precisa alguém jogar essa rede para poder os peixes cair dentro dela. Então o evangelho simboliza a rede e os peixes simboliza o ser humano que estão na perdição, que estão perdidos. Então a palavra de Deus, o evangelho simboliza essa rede que nós que somos salvos, que servimos a Deus, usamos para poder pegar os homens, para pegar os peixes que representa o ser humano. Então o evangelho ele representa uma rede, né? Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 14, Jesus ele também nos ensina que o evangelho ele é como se fosse um convite para o ser humano se arrepender. Né? Jesus conta a parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que fez a festa para seu filho e mandou chamar os convidados. Né? E aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar os convidados para a festa de seu filho, que representa o evangelho, e os convidados não quis vir. O rei tornou a enviar de novo o seu servo para poder chamar aquelas pessoas para poder entrar nessa festa, e as pessoas não vieram. Ele enviou a terceira vez as pessoas para poder chamar aquele povo para aquela festa que representa o evangelho, e aquelas pessoas elas não fizeram caso do convite daquele rei. Então o evangelho ele é um convite de Deus para o ser humano ser salvo. Né? Você sabe que quando nós naturalmente vamos fazer uma festa, nós geralmente só queremos convidar as pessoas mais chegadas, as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que nós mais gostamos, para poder estar na nossa festa. Deus, por sua vez, é diferente. Deus ele não faz acepção de pessoas, não tem pessoa que ele gosta mais ou que ele gosta menos. Todas ele gosta do mesmo jeito. No Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o Evangelho ele é o convite de Deus para salvar as pessoas, para poder as pessoas virem entrar nessa festa tão maravilhosa que é o reino de Deus, que representa o Evangelho. Dito isso, nós queremos agora prosseguir aqui com os motivos por que nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas. Por que devemos pregar o Evangelho para as pessoas? Porque é ordem de Jesus. Então pregar o Evangelho de Jesus Cristo é uma ordem. Jesus ele não pediu as pessoas dizendo assim, vai pregar o Evangelho que eu estou te pedindo para ir. Ele ordenou para a igreja ir pregar o Evangelho dele em todas as nações, em todos os lugares. Então Jesus ele ordenou, ele não pediu. É ordem para que nós vamos preguemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, capítulo 15, Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, quando nós recebemos uma ordem, não é um pedido,
né? Quem dá a ordem está ordenando, mandando, né? Para poder a gente ir fazer aquilo. Então foi o que Jesus falou para a sua igreja: ir e pregar o evangelho para toda criatura. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja na Oceania, seja na Europa, em qualquer um dos lugares. Jesus está ordenando: vai pregar o evangelho. Então, é ordem. O motivo por que nós temos que pregar o evangelho, porque é ordem de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Vamos ver aqui o que fala a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Jesus dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que aqui é uma ordem de Jesus. Portanto, ide e ensinai e pregai todas as nações. Ele não diz só o Brasil, ele não diz só a França, ele não diz só os Estados Unidos, ele disse: ensinai todas as nações. Então todas as nações são candidatas para receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os lugares tem pessoas que precisam ser salvos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a ordem de Deus para todos nós que compomos a igreja do Senhor. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que foi a ordem que Jesus disse para nós: pregar o Evangelho. O outro motivo que eu quero abordar aqui, porque nós temos que pregar o Evangelho, é porque estamos vivos hoje. Porque nós estamos vivos hoje. Lucas 16, versículo do 27 ao 31, a Bíblia fala sobre uma parábola. Jesus fala sobre a parábola do rico e de Lázaro, né? Que a Bíblia diz que o rico, ele tinha as coisas, e Lázaro, ele era um mendigo que vivia lá na porta do rico, atrás das migalhas que caíam da mesa, né? Como se fosse lixo da mesa daquele rico. E a Bíblia diz que ambos morreram. E a Bíblia diz que Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, ou seja, foi para o inferno. E quando a Bíblia diz que Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico está no Hades, a Bíblia diz que o rico, que estava lá no Hades, que representa o inferno, levantou os olhos e viu Lázaro, que estava lá no seio de Abraão, e estava muito, mas muito quente lá onde ele estava, no inferno, porque no inferno não é frio mesmo, é quente. E aí ele disse, pediu a Abraão para poder Abraão mandar Lázaro ir molhar o dedo, né, com água e ir lá onde ele estava para poder refrescar ele. Quando ele falou isso para Abraão, Abraão disse: ele não pode passar daqui para aí, porque há um abismo muito grande entre nós, ou seja, entre o inferno e o seio de Abraão. O paraíso é muito grande e Lázaro não pode passar para aí, nem os que estão aí passar para cá. Aí ele, sofrendo tanto, pediu para Abraão, para poder Abraão enviar alguém que estava lá no seio dele, para poder ir falar com os irmãos dele que estavam lá na terra, para poder não ir para aquele lugar de tormento que era o inferno. E Abraão disse para ele, lá ele tem Moisés e os profetas para poder falar. Se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, vai acreditar que alguém que está morto vai lá anunciar o evangelho para eles. Então, se a pessoa não acreditar nos vivos que está anunciando o evangelho, que está pregando a palavra de Deus, ele não vai acreditar que uma pessoa ressuscita. Porque se nós que estamos vivos acreditamos no evangelho e
pregando para as pessoas e elas não acreditam, elas não vão acreditar se um morto vier lá da sepultura, lá do cemitério e anunciar o evangelho para ele. Se ele não acredita nos vivos, não vai acreditar nos mortos. Então foi o que Abraão falou para aquele homem que estava no inferno. Ele disse, lá tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a lei de Moisés, que Deus deixou escrita, que se chama revelação especial, e os profetas que escreveram a palavra de Deus, que já se cumpriu. Tanta coisa que eles escreveu e as pessoas ainda não dão credibilidade, não acreditam na palavra, nem na lei de Moisés, nem no que os profetas falou. Muito menos vai acreditar que um morto ressuscita e vai lá pregar o evangelho para eles. Então, um dos motivos que nós temos que pregar o evangelho é porque nós estamos vivos hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: se ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o coração como na provocação do deserto. Então, se Deus, através dessa mensagem ou de outra, está mandando você ir pregar o evangelho para alguma pessoa, você tem que ir pregar o evangelho, não endurecer o coração, né? Porque Jesus ele já mandou pregar o evangelho. Então, não endureça seu coração para poder pregar o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Deus para as pessoas, porque essa é uma das obrigações nossa. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Moisés morre e Josué vai assumir o comando da liderança do povo, a Bíblia diz que Deus diz assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, né, se levanta e passa esse Jordão junto com esse povo. Por que Josué estava prostrado? Porque ele tinha perdido Moisés, né, e o povo precisava continuar andando e Deus precisava de alguém para poder incentivar aquele povo. E Josué estava tão ligado no passado que ele estava prostrado, parado, sem poder fazer as coisas. Então o que Deus estava dizendo para José? O tempo de Moisés passou, agora é o seu tempo, né? Agora é o seu tempo. Talvez você está pensando no pastor, no ex-pastor seu, que talvez morreu, que você diz o saudoso pastor, no pastor que foi embora de sua igreja, ou você está pensando no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, no Mateus, nos demais apóstolos, e nos homens que nós conhecemos como Wesley, como Moody, como Savonarola, muitos homens que pregaram a palavra de Deus, fizeram um ribuliço nesse mundo. Mas eu tenho uma notícia para você, esses homens eles já morreram, o tempo deles já passou, eles fizeram o que tinha que fazer, eles fizeram o que podia fazer, pregaram o evangelho, ganharam muitas almas, mas hoje quem está vivo somos nós. Então, por que nós temos que pregar o evangelho? Porque estamos vivos hoje. É o nosso tempo, é o momento, é o seu tempo de pregar o evangelho. Não fique esperando pelo apóstolo Paulo, não fique esperando pelo apóstolo Pedro, por Wesley, né? Por Billy Graham, que já morreu. A hora de pregar o evangelho é hoje, é agora. Até porque nós não sabemos quem é que vai estar vivo amanhã. Se você vai estar vivo ou se a pessoa que vai ouvir o evangelho vai estar vivo. O momento de pregar o evangelho é agora. O Senhor disse para Jeremias: quando eu mandar você, Jeremias, ir falar minha palavra para o ímpio, ele se converter, e você pegar e ele se converter, você vai ser livre do sangue dele. Mas quando eu mandar você ir pregar minha palavra, e você pegar e não, e se o rico morrer na sua ignorância, você será o culpado. Então nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho para nós não sermos culpados das pessoas ir para o inferno. Então, por que nós temos que pregar o evangelho? Porque nós estamos vivos hoje. É o seu tempo, é o seu momento, é a sua hora de pregar o evangelho. Não importa a forma que você vai pregar, os meios que você vai usar para pregar o evangelho. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Outro motivo por que nós temos que pregar o evangelho. Porque é o único meio de salvação para o ser humano. Não existe outro meio pelo qual o ser humano possa ser salvo. Vamos ver algumas referências da palavra de Deus que está aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16, como eu já citei anteriormente, o apóstolo diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos judeus e também do grego. Então não importa, meu irmão, a forma que as pessoas tentam chegar a Deus,
né? A forma certa que a pessoa tem que chegar a Deus é através do Evangelho. Então o Evangelho é o único meio de salvação para poder Deus se conectar novamente com o homem. Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o instrumento que Deus usa para poder salvar as pessoas. Então não tem como as pessoas ir até Deus através de outra forma, né? Através de outras religiões, através seja lá qual for a religião que eles pensam. Tem muitas pessoas que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só o Evangelho, só Jesus Cristo pode levar a pessoa até Deus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Você vê que o artigo aqui está definido, eu sou o caminho, ou seja, só tem um caminho só, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então veja que não existe outra forma da pessoa chegar a Deus ou da pessoa chegar ao céu a não ser através de Jesus Cristo, ou seja, a não ser através do Evangelho. Só Jesus Cristo, só o Evangelho pode salvar a pessoa da perdição, do inferno, das coisas ruins que o ser humano está passando. Atos capítulo 14, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro diz bem assim, porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome foi dado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então só Jesus Cristo é poderoso, tem condição e tem capacidade de salvar você. Eu não sei o que você está fazendo, o que você já praticou, seja lá o que foi que você praticou. Se você é prostituto, se você é adúltero, se você é fornicário, se você é beberrão, se você é drogado. Não sei o que foi que você já praticou, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele pode mudar a sua vida, ele pode transformar a sua vida, tirar você dessa situação, né? Tirar você da cinza, tirar você do pó, tirar você da humilhação e colocar você para sentar entre os príncipes. Ainda falando sobre esse tópico, Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e encontrará pastagem. Então não existe outra porta para poder a pessoa, né, entrar no céu ou entrar no reino de Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Se você entrar por Jesus, você vai conseguir ser salvo, porque essa é a promessa que ele fala na sua palavra. Outro motivo que nós temos que pregar o Evangelho, porque a fé vem por ouvir. Se a pessoa não ouvir, ele não tem como ele ter fé. Então, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém precisa se disponibilizar para poder pregar a palavra de Deus. Como Isaías falou lá no capítulo 6 do seu livro, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor depois de Deus ter purificado sua vida, e ele diz que ouviu a voz dizendo, e agora, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías prontamente, né, respondeu aquele convite, ouviu o que Deus estava dizendo e disse, envia-me a mim. Então Deus pegou e enviou Isaías, porque ele ouviu sua voz, se prontificou para poder fazer a obra e Deus a enviou. Então, para as pessoas serem salvas, receber fé para poder ser salvo, precisa de ouvir o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz assim, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada e anunciada, as pessoas recebem fé para poder serem salvos. Marcos capítulo 10, versículo 52, a Bíblia fala sobre Bartimeu, que estava clamando por um milagre. E a Bíblia diz que Jesus ia passando por determinado lugar e Bartimeu ficou gritando. E as pessoas mandaram Bartimeu ficar quieto, porque Jesus não estava dando nem ousadia, nem ligança para Bartimeu, mas ele continuou insistindo. Mas Jesus, por ele tanto insistir, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu para perto dele. Quando Bartimeu chegou, Jesus Cristo perguntou para Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? E a Bíblia diz que ele falou para Jesus, eu quero ver. Então Jesus pegou e disse, veja, porque a tua fé te salvou. Então Bartimeu, de tanto ouvir que Jesus estava fazendo milagre, fazendo maravilhas em todos os lugares, o Senhor, o Bartimeu pegou e creu, né? Ele ouviu e a fé veio no seu coração, ele acreditou e foi atrás de Jesus para poder receber o seu milagre.
E Jesus falou para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Então a fé que salva a pessoa, o evangelho e a fé. O evangelho é pregado e a fé da pessoa recebe o evangelho, acredita em Jesus e a pessoa consegue ser salva. Então Bartimeu, ele foi salvo por causa da sua fé. Quando nós falamos sobre salvação, não é simplesmente da pessoa não ir para o inferno, é salvação de outras coisas, da miséria, salvação de enfermidade, salvação da sua alma, né? Que muitas vezes tem muitas doenças na sua alma, não sei qual possa ser a doença que está na sua alma, se é depressão, se é opressão, se é complexo de inferioridade ou de superioridade e etc. Eu só sei que através da fé, isso que você está passando aí, Deus pode mudar, porque o Senhor Jesus ele ainda é poderoso hoje. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para poder fazer um milagre na tua vida. Então as pessoas elas precisam ouvir o Evangelho para poder serem salvos. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir. A mulher do fluxo de sangue também, a Bíblia diz que ela ouviu sobre Jesus e conseguiu a sua cura. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. A mesma coisa que ele falou para Bartimeu, porque aquela mulher ouviu sobre Jesus. Ou seja, ela ouviu o Evangelho. É o que nós precisamos fazer, pregar o Evangelho para poder as pessoas ouvir o Evangelho e receber fé e serem salvos. O outro motivo por que nós temos que pregar o Evangelho, porque quem prega recebe galardão. Quem prega o Evangelho recebe galardão. Se você é um pregador do Evangelho, você é um forte candidato para receber galardão. A Bíblia diz lá de Mateus capítulo 25, a partir do verso 20, que Jesus ele comparou o reino de Deus com um homem que tinha uma grande riqueza e ele pegou e deu a sua riqueza para aqueles servos. E a Bíblia diz que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para um. Tinha 3 servos para receber aquela riqueza. E a Bíblia diz que aquele senhor pegou as suas riquezas e deu para esses homens e se ausentou. E o primeiro começou a trabalhar com aquela riqueza que ele tinha, com aquele dinheiro, com aqueles dons, com aquele talento. E de 5 ele conseguiu multiplicar para 10. O que recebeu 2 conseguiu multiplicar para 4. Quando chegou um tempo, aquele servo, aquele senhor veio para poder fazer conta novamente com aquele servo que ele tinha dado a sua riqueza. E a Bíblia diz que o primeiro chegou e disse, Senhor, tu me deste 5 talentos e eu consegui aqui mais 5. Aqui está, né, o que eu consegui. O que aquele senhor falou para aquele servo? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Ou seja, ele recebeu um galardão por fazer aqueles talentos daquele senhor se multiplicar. O segundo também fez a mesma coisa. Ele chegou para o senhor e disse, o senhor me deu 2 talentos, eu consegui mais 2. Tem 4 talentos aqui. E a Bíblia diz que o senhor falou para aquele segundo servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E o terceiro que recebeu 1 talento, não multiplicou, não fez nada, chegou para o senhor e disse para o senhor que não trabalhou, né? A Bíblia não diz, talvez ele achou que era pouco o que ele recebeu, ou talvez se comparou aos outros. Pensou, aquele senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, e aí eu só dei 1. E a Bíblia diz que ele não multiplicou aquele talento. O que Jesus disse que aconteceu? Jesus falando que o Senhor disse para aquele servo, você sabia que eu sou um homem duro e quero receber a recompensa do que eu planto, e você não fez isso acontecer. Portanto, você vai ir para as trevas exteriores. Então veja, irmão, que todos aqueles homens que multiplicou o talento do seu Senhor, eles receberam galardão. Então Deus ele tem um galardão para você que prega o Evangelho. Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, para nós ser constante, firme na obra do Senhor, né? Porque no tempo nós vamos receber o nosso galardão. Talvez agora você não está vendo a recompensa, não está vendo a recompensa do que Deus
Ele ainda vai fazer na tua vida, mas Deus ainda vai fazer muito na tua vida. Você tem duas heranças. Você tem a herança lá do céu, que você vai receber quando você partir dessa vida, e você tem a herança da agora, né? Pedro um dia olhou para Jesus e disse: Senhor, nós largamos tudo para poder te servir, para fazer a tua vontade, para poder andar com o Senhor, para poder pregar a tua palavra. O que nós vamos receber? Jesus disse o que para Pedro? Ele disse: aquele que deixou casa, mãe, pai, irmão, posse, por amor de mim, não deixará de receber 100 vezes mais já nesse mundo. E no mundo futuro, a vida eterna. Então, o que Jesus Cristo falou para Pedro? Que ele ia receber já 100 vezes, ou seja, o que você perdeu por causa do reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, para servir na obra de Deus, Deus vai aumentar 100 vezes mais. E quando for no mundo futuro, você vai receber a vida eterna. Irmão, tem 3 pessoas na Bíblia do Novo Testamento que para mim são pessoas especiais, que pregou a palavra de Deus, que tinha fogo no seu coração para fazer a obra. Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Jesus foi um ganhador de almas, e o apóstolo Paulo foi um ganhador de alma, e o apóstolo Pedro foi um ganhador de alma. O apóstolo Paulo é uma pessoa muito admirada por todos, porque Paulo ele fez todos os meios para poder pregar a palavra de Deus. Paulo, antes preso, ele pregava a palavra de Deus. Muitos dizem que Paulo preso ganhou 25 mil soldados romanos para Jesus. Então Paulo ele diz assim: eu fiz-me tolo para ganhar os tolos, fiz-me como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei, embora não estivesse debaixo da lei, mas estava debaixo da lei de Cristo. Então Paulo diz: eu fiz de tudo para poder chegar às pessoas, para poder salvar. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo ia falar, como nós estamos nos dias de hoje, no meio de comunicação, na fase avançada da tecnologia, o apóstolo Paulo ia dizer hoje, parafraseando: eu fiz de tudo, eu preguei a palavra de Deus pessoalmente para as pessoas na igreja, nas praças, nas ruas, usei os meios de comunicação, né, o telefone, a televisão, eu preguei através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através do TikTok, através do Kawaii, através do Telegram. Eu fiz de tudo para poder alcançar essas pessoas. Então você tem, né, uma forma de ganhar pessoas através dos meios de comunicação, através, né, de todos essas bênçãos que Deus deu a sabedoria ao homem para poder o evangelho ser anunciado. Em vez de nós olhar essas coisas para o mal, para fazer o mal, para falar da vida dos outros, para poder criticar os outros, usemos esses meios de comunicação para pregar a palavra de Deus. Então, faz o que o apóstolo Paulo fez. Fez de tudo para poder chegar às pessoas, para trazer a salvação, o evangelho para as pessoas. Portanto, eu falo para você, não perca tempo, né? Não fique esperando muitas vezes você ser um sábio, né? Estudar para poder a cabeça ficar grandona, cheia de conhecimento para poder pregar o evangelho. Prega o evangelho hoje, né? O que você tem já é suficiente para salvar uma pessoa. Mesmo que seja uma saudação de 5 minutos, de 10 minutos, mesmo que seja uma palavra, você salva uma pessoa. Você lembra daquela menina que estava lá na casa de Naamã? Simplesmente uma informação que ela deu para poder aquele homem ser curado. E foi pequena aquela informação, mas aquela informação serviu para poder Naamã ir até o profeta Eliseu e receber a sua cura. A sua informação que você dá do reino de Deus, seja pequena, seja grande, seja uma pregação, seja grande, seja pequena, é o suficiente para uma pessoa saber que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza a pessoa com o Espírito Santo e leva a pessoa para o céu. Deus abençoe a sua vida, pregue a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. É tempo de pregar a palavra de Deus. Não perca tempo. Deus abençoe.